que dá bastante subsídio para fazer trabalho, para fazer um mestrado também no assunto, né, ou em assuntos similares, né, como, por exemplo, verificar a similaridade de forks e coisas assim no GitHub. Pode ser uma coisa interessante, né? Ou busca de robôs na Wikipedia, não, no Twitter, sei lá, pode sair coisas interessantes. Ok, então nós vamos falar hoje de detecção de plágio. Vão ser a apresentação mais sobre o que é esse assunto do plágio. Depois a gente vai falar de técnicas específicas, ok? Bom, o que é plágio? Né? Bom, plágio, primeiro a gente tem que avisar que o plágio é um crime, né? E é o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza, seja ela texto, música, obra pictórica, fotografia, né? Contendo partes de uma obra que pertence a outra pessoa, né, sem colocar os créditos ou, em certos momentos, ter a devida permissão dessa outra pessoa. Né? E nós estamos falando aqui do lado intelectual e não dos direitos financeiros da obra. Né? Então, o que acontece no ato do plágio é que você se apropria indevidamente da obra intelectual de outra pessoa assumindo a mesma. Então, essa é a definição da Wikipedia, que é uma definição boa. Né? De vez em quando a gente encontra coisas boas por lá. Né? Existem várias definições, claro, que você vai usar, os autores vão tentar se explicar cada um de um jeito. Né? E a nossa definição, se não me engano, é da tese do Art, né? Define plágio mais especificamente como transformar o trabalho de outrem em seu. Né? Isso pode ser copiar palavras ou ideias de outrem sem atribuir o devido crédito, né? Falhar ao referenciar durante a criação da citação, apresentar a informação incorreta sobre a fonte de uma citação, ou mesmo copiar estruturas de uma sentença, mudando as palavras de uma fonte sem atribuir o devido crédito. Então, a verdade é que você pode fazer plágio, por exemplo, se eu falar sobre uma invenção ou ter uma ideia nova e não me referenciar a quem já teve aquela ideia antes. Né? Normalmente, a gente consegue detectar facilmente, até pessoas detectam por conhecer o texto, né, plágio de palavras. Né? E a literatura talvez seja até rica nisso, porque é razoavelmente fácil de você identificar e provar. Né? A gente tem uma história grande de coisas detectadas, por exemplo, eu como orientador de uma dissertação, né, já recebi um pedido de outra faculdade, né, para eu mandar uma cópia da dissertação assinada com uma declaração de quando ela tinha sido defendida, porque um aluno apresentou a dissertação inteira, né, como se fosse dele. Né? Um aluno, já estive numa banca também, que o aluno cometeu plágio, ele montou a dissertação dele com vários pedaços de outros trabalhos, e como foi descoberto? Né, uma pessoa da banca, ele foi enganando o orientador, né, mostrando, meu texto aqui, seu texto é bom, vamos, você escreve muito bem. Né, na verdade, ele escolhia muito bem. Uma pessoa da banca gostou de uma referência e foi buscar a referência. E ao buscar a referência, como ela usou exatamente os termos que estavam no trabalho, identificando a referência, né, ela achou o trabalho que tinha sido copiado um capítulo inteiro. Então, nessa tese, um capítulo dessa dissertação, um capítulo inteiro foi copiado direto de outra dissertação, de revisão, né? E o aluno, obviamente, foi reprovado, né? Porque entregou uma dissertação cheia de plágios. Né? Esse aluno é um dos motivos que acontece que vocês assinam uma declaração quando entram no curso e quando apresentam a tese, né, que são cientes das regras de plágio. E depois ele veio dizer que não sabia, que não podia. Né?
Isso gerou um trabalho muito grande para a gente de explicar não só sabia, né, como foi mal intencionado mesmo, né? E mostramos lá por A mais B como ele tinha sido mal intencionado. Mas a gente teve que escrever, acho que 45 páginas, um relatório de 45 páginas do processo para justificar a reprovação dele por plágio. E o sistema de detecção de plágio, né? Que parece ser uma coisa fácil, mas não é, né? Por causa dos níveis mais avançados de plágio, né? Então ele tem que fazer o quê? Ele primeiro tem que encontrar indicadores discriminadores adequados que possam ser quantificados, né? Desenvolver métodos adequados para comparar esses identificadores, né? E também medida de similaridade adequada, né? Então, perguntas do tipo, né, quais são as nossas palavras, né? E veja que, é assim, quando mais macro é o plágio, né, mais fácil é de achar, ok? Então, por exemplo, se eu copiar uma tese inteira de outra pessoa, né, e usar aquela tese como consulta, provavelmente eu vou achar a tese da outra pessoa muito rápido, né? Porque eu vou estar usando todas as palavras-chave, né, e uma boa consulta provavelmente vai trazer aquele trabalho. Porém, se eu estou, ao contrário, né, compondo o meu trabalho, né, de coisas roubadas aqui e ali, sem eu dar a devida citação, a devida referência, né, se eu estou mal intencionado, a gente encontra dificuldades porque é uma cópia parcial, né? Então o meu trabalho é uma colagem de outros, que é o mais comum de se encontrar, por exemplo, essas empresas que fazem projeto final, né? O cara faz uma colagem simplesmente de vários trabalhos, e aí você tem que mostrar o que vem do que, né? Então isso mostra também a importância da referência, né? Porque o fato de você referenciar algo imediatamente o torna apropriável, porque você disse na pesquisa científica, né, de quem você está pegando aquela base. Então você não só se justifica porque a sua ideia ela existe com outras pessoas também, você não é o único a pensar aquilo, mas ela também prova que você está trazendo componentes e a parte sua que é original, que é menor, provavelmente, né, se constrói sobre tudo aquilo. Então, é uma questão bem interessante, né? Eu realmente acho importante o conhecimento de todo mundo da qualquer área de pesquisa, né, de como funciona, né? Inclusive tem a questão do autoplágio, né? E hoje várias revistas, né, ou congressos, quando você envia um artigo, ele vai mostrar todos os plágios que existem no artigo para você, né? E ele identifica o autoplágio e fala, olha, você não está trazendo uma quantidade, eu vou falar bem pragmaticamente, uma quantidade suficiente de texto novo para merecer ser publicado, né? Ele não, o software não sabe se você copiou exatamente o artigo, só que agora tem uma solução perfeita teórica que não tinha antes, né? Ele sabe que você copiou o seu próprio texto, né? Ok, então, antes de falar mais sobre o plágio, né? Veja só, o plágio é uma forma ilegal, né, de reuso de texto. Mas o reuso de texto em si, como princípio que existente, ele não é ilegal, né? Então, o reuso de texto, inclusive, ele é comum em vários cenários, né? Normalmente, o texto tem uma característica especial, né, que você pode citar, né, o texto até na sua forma igualzinho, se você citar direito, né, uma citação que a gente que o inglês chama de quotation, né, em vez de uma reference, né, a gente chama tudo de citação aqui, mas uma citação ipsis literis, né, do texto do autor original, se não for toda a obra dele, né, você pode citar lá um parágrafo, 3 parágrafos, né, de um autor suportando o seu trabalho, né? Então ele é comum, o reuso de texto é comum em várias áreas, né?
O problema é não reconhecer a fonte. No meio do acadêmico, então, sem reconhecer a fonte, é um crime. No jornalismo, existe até o conceito de você comprar o texto, né, e poder colocar lá no seu jornal. Né? Apesar de você não poder botar o seu nome, você bota lá como anônimo. Né? Se bem que a maioria dos jornais vai botar lá a fonte, Reuters, coisas assim. Né? Então, o reuso de texto é um processo de criação de novos documentos, usando textos de documentos que já existem. Né? E aí a gente quer saber como é possível medir esse reuso, né, com uma probabilidade aceitável, ou seja, como eu posso descobrir que um texto é derivado do outro. Né? E isso pode ser trabalhado a nível de um documento, que a gente chama de derivação total, parcial ou não derivada, né? Ou a nível léxico. Né? E a gente vai falar muito hoje de sequências de strings, sequências de caracteres formando strings. Né? Porque o trabalho que a gente faz, inclusive, de buscar plágio ou buscar reuso, ele é muito similar com o trabalho de buscar sequências genéticas similares. É interessante, né? As soluções servem para as duas áreas. Né? Outra questão importante é a intencionalidade do plágio. Então, eu tive uma colega, por exemplo, na verdade, uma amiga de amigos que estava fazendo um curso, se não me engano, na área de economia, né? E na universidade dela, houve um problema de plágio, e aí eles olharam todos os trabalhos das pessoas naquele ano, né? Tudo que tinha sido entregue. Né? E descobriram que no trabalho lá que ela entregou da cadeira, né? Não era nem o mestrado dela, um trabalho de cadeira, ela tinha, durante o trabalho, citado corretamente tudo, mas 3 pedaços daqueles várias citações que ela fez não eram cópias sem citação. Né? E aí chamaram ela e falaram: olha só, nós entendemos que você tentou ser honesta o tempo todo, né? Mas citou essas coisas aqui, então você recebeu uma carta de advertência. Né? Teve aluno que foi suspenso e aluno que foi expulso da universidade por plágio, isso na Inglaterra. Tá? Então, muitas vezes o plágio não é intencional, né, tem um efeito que não vale no mestrado, né, que é o desconhecimento da forma de como referenciar. Né? Por exemplo, você pode achar, porque falou de uma ideia de outro, você não precisa citar corretamente. Mas não, a ideia do outro é a ideia do outro. Né? E existe uma coisa chamada criptomnésia, né, que dizem que acontece também na música. É o que você estuda tanto um assunto ou conhece tão que você acha que aquela sequência, né, aquele raciocínio é seu e na verdade ele é um texto que você leu. Né? Então você acredita que a memória é uma ideia nova. Né? Então, quanto à intencionalidade, o plágio pode ser acidental, né? Que significa que você plagiou, mas não sabia muito bem como é para não plagiar, né? É não intencional, né? Quando, por exemplo, uma ideia pode ocorrer em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, você estaria plagiando sem ter a menor noção, porque você teve uma ideia realmente sua. Né? Pode ser um plágio intencional, né? Você realmente foi mau caráter. Né? Ou pode ser um autoplágio, onde você esquece de dizer que aquele trabalho seu já apareceu em outro lugar. Isso é uma preocupação que a gente tem um pouco, por exemplo, nas teses de doutorado, dissertação de mestrado. Se você já escreveu, não é que você não possa usar, mas se você já escreveu num artigo, você se cita. Né? Não tem problema nenhum se autocitar. Né? E qual é a motivação do nosso trabalho? Sim. Uma dúvida. Em casos como, sei lá, Leibniz e Newton, onde teoricamente dois caras tiveram a mesma ideia, só que a ideia era muito parecida, como é que se resolve esse problema? No caso específico, só uma lembrança, né? Eles tiveram abordagens diferentes, então eles tiveram uma facilidade. Né? Mas veja só,
quem chega primeiro fica com o prato. É isso. Na história da ciência, várias invenções, a gente conhece muito no Brasil a do avião, né, que o americano inventou, o francês inventou, mas tem outros que estavam inventando. Várias invenções ocorrem no mesmo espaço, porque a competência para gerá-las está pronta, né? E os artefatos necessários para gerar a próxima invenção também estão prontos. No caso do Leibniz e do Newton, né, eles inventaram de maneiras diferentes. Então, ficam lá co-inventores. Né? No caso do rádio, por exemplo, que se atribui a Marconi, né, tem um brasileiro, que é o padre Landel de Moura, que também inventou um rádio, né, e vários outros inventaram uns rádios, e o Marconi ficou com a fama. Né? Então, hoje em dia, na verdade, quem publica primeiro tem direito à ideia, mas ainda se reconhece algumas invenções em paralelo, né? Porque se sabe que o cara estava pesquisando há muito tempo e a solução é um pouco diferente, ou muito diferente. Né? A gente tem alguns Nobel, eu acho, que foram dados para trabalhos em paralelo sobre a mesma coisa, com soluções diferentes. Né? E então acho que é assim. Mas em geral, quem publicou primeiro, né, tem a ideia, tem o direito ao fásico. Tanto como a patente também é assim. Quem pede primeiro ganha a patente. Né? Perfeito. Vamos lá. Só como curiosidade aqui, né? Bom, vamos falar da motivação que vocês vão ver. Então, o problema é considerado muito sério na academia, né? E ele é considerado um problema sério de conduta escolar, né? Porque ele é a cópia, né? A cola na prova, né? Entregar trabalhos que o outro aluno fez, né? Ou em conluio com outro aluno, né? E se há um grande esforço mundial de tratar isso, e os sistemas antiplágicos, a gente vai ver uma lista daqui a pouco, são muito importantes nisso, né? Então você tem sistemas dedicados, inclusive a turmas, né, ao plágio entre um conjunto fechado de trabalhos, para ver se um aluno não copiou do outro. Né? É um problema menor, obviamente, porque se você tem 30, 60 trabalhos, é muito mais fácil de verificar se tem cópia ou não. Só para um professor que é difícil, mas para uma máquina é razoavelmente fácil, né, indicar, coisas assim. E a gente tem alguns casos aí históricos que marcam, né, com políticos aí. A gente tem em 2011 o ministro da Defesa alemão, o presidente da Hungria, a ministra da Educação alemã, todos eles perderam emprego, né? Porque é considerado altamente antiético, né? E é considerado que, inclusive, perdem às vezes o título, né? Se a quantidade de plágio for grande, né? Nós tivemos agora a polêmica do nosso quase ministro da Educação, né? Que tem um problema sério com o currículo, porque ele botou no currículo dele que ele tinha 5 dias, foi ministro por 5 dias, né? Tivemos um problema, ele também foi acusado de plágio também, né? Então, essa questão é complicada e muito sensível para políticos, para acadêmicos que podem perder o seu diploma se um plágio for descoberto. Eu tive outro caso também de plágio que a gente percebeu, né? A gente estava revisando alguns artigos submetidos ao Congresso e a gente lendo um artigo, uma professora colega minha, né, percebeu que aquele artigo era igual o texto de um livro, até uma página infantil, né? E aí acho que eu estava organizando, ela me chamou, a gente tem que resolver esse assunto. Eu falei, vamos. Tinha uma aluna e uma orientadora, vamos ligar para a orientadora, que a gente conhece, e ver o que está acontecendo. E a orientadora logo viu que a aluna tinha copiado o texto do livro e retirou o artigo, né? Então essas coisas também não houve prejuízo, naquele momento não houve prejuízo a ninguém, mas seria uma vergonha, imagina a orientadora com o artigo publicado, porque a aluna copiou um pedaço da revisão bibliográfica do livro sem citar, né, ser acusada de plágio depois. Né. Muitas vezes nós, como orientadores, né, não percebemos o plágio, ou porque não conhecemos o texto, né, e o aluno traz um texto, que texto bom, né?
E principalmente é muito mais fácil de enganar o orientador com um texto básico, né? Porque nós normalmente não lemos coisas. A gente tem, chega na minha sala, tem 12 livros de banco de dados, né? Mas raramente eu li o primeiro capítulo dos 12 livros, né? Eu li um livro inteiro e depois você vai pegando o livro para ler um pedaço, uma novidade e tal, e não lê aquela introdução, a aula de SQL, né? Pô, você não vai ler a aula de SQL de 12 livros, né? Você vai ler, né, um capítulo novo lá que fala sobre paralelismo, essas coisas. Então, e aí a pessoa usa aquele capítulo que você não leu, até do livro que você tinha, e você é enganado, né? Ou não, ou você busca lá e acha, né? Então, muito cuidado, porque o mínimo que acontece com o plágio descoberto, né, é uma bronca, né? Depois tem a reprovação, mas a gente já teve até ameaçou a justiça, né? Decretar, olha, cara, você foi tão mal intencionado. E no meu caso lá da tese que foi apresentada, né, e que eu tive que mandar a dissertação, né, daqui, pode ter acabado na justiça. Eu tenho a impressão que acabou. Uma pesquisa de 2006, né, mais relacionada à sala de aula, né, não aos trabalhos, né, 40% dos alunos admitiram fazer uso de plágio, né? Isso que houve em 2005. Em 2009 houve um crescimento de 300% dos plágios também, né? Isso levou, por exemplo, a OAB pedir, né, que todas as faculdades de direito comprassem um software de detecção de plágio, né, instalassem um software de detecção de plágio, né? Ok. Tem mais alguns dados aqui, né, sobre o despreparo do aluno, né? Inclusive agora nós temos um curso aqui na COP, não sei se vocês fizeram, acho que ele não conseguiu, esse ano não ocorreu, né? Talvez alguém que tivesse ano passado tenha feito esse mini curso sobre plágio, que é muito bom. Ok, agora a gente vai mostrar várias maneiras que o plágio foi entendido por vários autores, né? Então a gente vai falar de técnicas, classificações, mas na verdade são trabalhos em paralelo que tentam explicar e fazer com que a gente entenda como é que o plágio acontece, né? Para poder depois pesquisar e tentar fazer com que ele detectá-lo, né? Então, basicamente, Langen-Chan fala de técnicas de plágio, né? E a primeira técnica de plágio, dificilmente de bom sucesso na área de computação, né, é buscar fontes sem versão eletrônica. Porque se torna muito mais difícil você detectar, né? Então, o mal intencionado vai lá, vou pegar esse livro aqui, que não tem uma versão eletrônica, e vou copiar daqui, né? Isso era comum. Hoje não é mais, porque quase tudo tem versão eletrônica, então e também não faz o menor sentido você plagiar um livro de 1920 em nenhuma área, né? Aquilo ali já é um pensamento conhecido e tal. Mas durante certo momento isso foi importante, porque o software não adianta você ter uma metodologia de tratamento de plágio. Caiu um negócio aqui, desculpe. De plágio externo, mas a gente ainda tem como detectar isso com plágio interno, nós vamos ver, né? Depois a cópia de fonte com versão digital, o copy and paste só, né? É um tipo de plágio, né? A gente vai ver que ele caracteriza toda uma família de formas de plagiar em um slide mais à frente, né? E depois a cópia com modificação do conteúdo. Então a gente tem aqui algum exemplo, né? O original, vou botar Pedro come muitas maçãs, né? Aí eu posso, por exemplo, trocar a voz, botar muitas maçãs foram comidas pelo Peter, né? Eu posso trocar o tempo, né? Pedro comeu muitas maçãs. Eu posso colocar sinônimo, né? Pedro consome muitas maçãs. E essas coisas todas são plágio, né? Porque o plágio verdadeiro está na ideia, né? É assumir a ideia de outro como se fosse sua, ok? Mas esse é mais sofisticado um pouco. Eu agora estou escrevendo vários textos em português, né, para apoiar as minhas aulas, né, principalmente as da graduação, e a minha preocupação enorme
obviamente, texto de graduação, raramente tem uma novidade, né? Uma ideia própria minha que eu inventei, né? E a preocupação enorme em colocar as referências, em buscar as referências. E, para ser sincero, né, um trabalho até de grande de buscar referência original, mas às vezes a gente vai bota logo um livro-texto que tem aquilo, apesar do livro-texto não ser original, né? Pelo menos ele me diz, ó, esse cara aqui está registrando algo que eu aprendi nesse livro e não consegui achar o artigo original. E isso acontece. Outro dia eu tinha que botar uma referência de psicologia e realmente em português, porque também o que eu quero é que o aluno possa, né, ler em português e depois buscar referência em português. E o livro do psicólogo lá não tinha referência nenhuma. Ele tinha uma bibliografia no final com os textos que ele usou, mas ele não dizia das ideias, né? A princípio, nenhuma ideia é minha aqui, né? Era um livro de psicologia one-on-one que se fala, né? Então, mas ele, e aí você lia o negócio e não sabia o que é. O livro do Berthier e do Baeza e do Ricardo Baeza Yates, né? Que a gente chama a gente conhece, esse cara veio no Brasil várias vezes, ele é chileno, mas o Berthier Ribeiro Neto, que a gente chama de Berthier, mas devia chamar de Ribeiro Neto, né, que é a referência, que é um professor de Minas, né, é muito honesto, né, no sentido de não só colocar ali, mas colocar os artigos originais. Então eu tenho um trabalho de referência que eu sei que deu trabalho para ele, porque ele falou isso pessoalmente para mim, porque eu elogiei, né? Pô, suas referências são muito bem feitas. E ele falou, mas aquilo dá um trabalho desesperador, né? Tem mais de 1000 referências, acho que tem mais de 1500. Eu me lembro de citar outro dia a referência 1500 dele. Né? Então eu vi no livro dele e vi, caraca, ele deu o livro num artigo. Eu fui lá pegar o artigo para ver se eu tinha que colocar mais alguma coisa. Fazendo uma aula aqui para vocês. E a aula a aula passada do algoritmo do PageRank, se não me engano. Não. A aula passada foi do F. É do cálculo do F. Eu fui buscar a referência nele, ele tinha lá a referência, depois fui ver o artigo original, e esse trabalho todo obriga a gente a fazer essa. Dá um esforço muito grande, né? E aí tem livro que aparece lá, a medida F. Eu vou deixar você falar. A medida F é essa aqui, nem tem a referência. No final até tem uma bibliografia, mas não está associado. Fala, Thiago. Uma curiosidade agora, realmente, que me bateu. Por exemplo, um livro de texto base, né? Coisas bem antigas, cálculo, ou alguma coisa já de domínio conhecido, público, sei lá, álgebra linear. Normalmente tem aqueles primeiros capítulos ali que são um reforço da base, que aquilo ali, todo mundo sabe que não foi o autor que está criando, sei lá. Ainda assim, você é obrigado a fazer citação para esse tipo de assunto que já está em domínio público? Olha só, o correto seria, tá? Algumas coisas, eu posso levar isso ao limite, dizer, pega o livro lá da primeira série que ensina a somar, né? Aí realmente não dá, né? E eu entendo isso que você está falando, eu até acho correto, assim, acho difícil que um livro, por exemplo, de Física 1 não vai citar o texto lá em latim do Newton, né? Mas eu acho também difícil que ele possa dizer que criou aquele texto todo sem nenhuma referência. Então tem um equilíbrio aí, mas realmente nos textos muito básicos, de coisas muito conhecidas, a referência se torna talvez menos urgente. Mas aí você tem que garantir que a sua maneira de escrever é muito original. É muito criada só para aquele texto. Senão, é melhor referenciar. Né? E meu cuidado é sempre esse. Vamos referenciar. Né? E às vezes até algumas formas você se referencia a alguma coisa, mas está usando para outra coisa, né? Vamos referenciar. Talvez não com tanto detalhe, mas uma bibliografia bem feita já ajuda muito, né?
Mas uma bibliografia bem feita no fim do livro, ela é ruim porque não tem associação nenhuma, né? Então, talvez uma bibliografia bem feita no final do capítulo, coisas assim. É de onde você aprendeu aquilo. Né? Mas eu entendo, você está falando ali de derivada integral, né? Poxa, isso aí o cara aprendeu, o que ele sabe, de repente está escrevendo realmente o que ele sabe. Mas ele vai ter uma definição que não vai ser dele, provavelmente, entendeu? Ou não vai ser construída na cabeça dele sozinho. Ele vai definir o que é derivada, né? Que é o valor da função do limite da diferença, limite, né? Quando f de x menos f de x mais u, né? Sobre u, quando u tende a zero, né? Isso aí ele tirou de algum lugar, né? Isso aí saiu de algum lugar. Alguém inventou isso. Então é justo citar. Normalmente até essas coisas muito básicas assim acabam até levando os nomes das pessoas, né? Sei lá, teorema de L'Hopital. O cara não vai escrever o teorema de L'Hopital sem citar L'Hopital, porque aí sim ele estaria tentando se apropriar, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade quando eu tento escrever, porque sempre tem alguma frase ou algum parágrafo que eu fico me perguntando assim, eu ainda tenho que procurar a citação disso daqui, ou eu posso assumir que quem está lendo sabe isso daqui que eu estou citando? Sei lá, alguma coisa envolvendo, sei lá, uma árvore rubro-negra, algo que seja A árvore rubro-negra tem que citar. Teria que citar, sei lá, se eu tivesse... Teve um cara que inventou isso, ou você cita o cara, né? Ou você cita o livro que tem isso, o livro do Jaime, sei lá, entendeu? A gente tinha um problema antigamente do esotérico, né? Pô, esse paper esotérico eu não consigo achar. Quando eu fiz o TCC, eu usei o SVD, e aí isso velho, tá? Eu fiz em 85, não foi o TCC, foi uma iniciação científica em 85, e o paper do SVD é de 75, é do Golub. Tá? E aí eu tive que achar o paper, porque não era uma coisa fácil. E aí eu tive que achar o paper, tinha que ir na biblioteca do LNCC e tal, para aprender aquilo na origem, porque os textos que eu estava conseguindo não ensinavam. Né? Sempre passava por cima, assim. Aí você usa a biblioteca tal do Fortran e funciona. Eu falei, porra, não é isso que eu quero. Né? Aí eu fui lá achar. Mas algumas coisas talvez você possa citar. O Árvore Rubro-Negra teve um inventor, é fácil de achar o paper e tal, né? Mas muita gente, por exemplo, o algoritmo cita o livro do Corman. Ou um livro Tá lá o algoritmo, então você pode ir lá ver. Ok? Se foi de lá que você pegou o algoritmo, você cita ele, porque talvez a formulação original daquele algoritmo não seja a que você está usando. Na verdade, eu não sei nem porque que me ocorreu o exemplo da árvore rubro-negra, professor. Eu acho que não era nem exemplo. Tipo. Mas tem outras coisas que, sei lá, tipo, uma orientação a objeto. Eu vou citar alguma coisa relacionada à orientação a objeto. Quem está lendo a dissertação, normalmente. Que explica. Que explica. Ainda assim. Tá certo. Ainda assim, se você está citando. Olha só, é difícil, porque para você não citar, tem que ser um pensamento original seu, uma opinião original. Né? Ou uma forma nova de descrever. Okay? Então, se você tiver uma forma nova de descrever orientação a objeto, né, ok, mas mesmo assim ela saiu da ideia lá de alguém. Né? Então você cita um livro que tem esse seu caminho, assim, tem essa sua ideia. Eu acho que citar nunca faz mal citar. Primeira regra é a seguinte: nunca faz mal citar. Algumas coisas a gente não vai citar o original. Até às vezes o original a gente nunca leu mesmo, e ele às vezes é mais complicado do que ficou depois. Então, por exemplo, você não vai pegar a citação original de orientação a objeto do Simula 67. Tá? Você vai ter que descobrir se teve um artigo. Aí você pega lá um livro que fala de orientação a objeto mais moderno. Né? E a orientação a objeto, como descrita por Taylor, sei lá o que, tal, é isso aqui. Porque você não vai assumir que não é correto você assumir que aquilo é novo. Né? Mas eu entendo a sua pergunta, e entendo até porque que algumas coisas, alguns autores vão acabar não citando, mas como a gente tem algumas referências, essas coisas têm referências muito fortes, né? Então, por exemplo, qualquer algoritmo lá, geralmente está no livro desses básicos, assim, está no livro do Corman, Erol. Né? Então, botou um algoritmo, vai ver, está no livro lá, já cita. Né? É tranquilo isso. Até em prova, quando você pega um problema de um livro, você devia botar na prova
que aquele problema daquele livro, para você ter uma ideia do que é a ação correta a fazer. Tá? Você não devia usar um problema. Tem muito professor, né, que guarda. Tem uns livros. Eu tinha um professor que era assim, ele dava para mim eletrônica, ele deu eletrônica 1, 2, 3, 4, né? E a gente, ao longo do tempo, foi descobrindo os livros que ele usava para tirar exercício, para tirar a questão de prova. Mas o correto era ele botar na prova, ó, essa coisa, isso que nem no cursinho que vocês fizeram lá, provavelmente vinha. Essa questão foi do vestibular do IME, né, do vestibular da PUC, do vestibular da USP, né? Essas coisas é a ação correta a fazer, tá? Porque no caso é propriedade intelectual também de quem fez, né? A própria criação Sim, da questão, né? Mas, sim. professor, eu não sei se vale a pena agora, mas é uma outra curiosidade minha sobre a escrita científica. Eu já notei que tem uma diferença grande de estilo de citação entre áreas. Por exemplo, eu já li alguns textos do pessoal de humanas e tal, e eu acho que entre eles é mais comum citar o nome dos autores durante a frase. Eu vejo alguns textos na engenharia em que meio que você cita a ideia e referencia o artigo onde aquela ideia foi exposta, mas nem sempre cita quem escreveu o artigo, né, na frase. Tem alguma regra sobre isso? Você é obrigado Não, a... é uma prática da área. Inclusive, esses autores. Bom, você deve saber que existe uma coisa chamada LaTeX, não sei se você usa, né? Mas o LaTeX Uso, de vez em quando. tem aqueles sistemas de referência, o BibTeX, BibLaTeX, né? Essas coisas. Por exemplo, o BibLaTeX, ele tem referências que atendem à forma de citação das áreas humanas, que não tinha no BibTeX original, né? E aí que tem mais o nome das pessoas todas, tal, é diferente realmente. Mas é uma prática da área só, não é uma regra, né? Como em algumas revistas você tem aquela citação com um númerozinho, que é horrível, né? Porque você não tem a menor ideia do que está sendo citado, mas se usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e não faz sentido uma construção do tipo de sociologia, antropologia, onde os autores são importantes, né? Se você está falando sobre algo, né, as pessoas sabem que aquele pensamento, filosofia, né, veio de alguém, então não tem sentido botar um umzinho ali, né, doisinho. Quem é doisinho? É Freud? É entendeu? Spinoza? Não, é muito ruim isso. Eu detesto essa citação numérica e nenhuma tese que eu oriento sai com citação numérica, por exemplo. Né, porque só faço citação numérica quando a revista ou o congresso obriga. Ele te faz totalmente perdido. Né? Mas é a prática da área, realmente. A Tá bom, gente usa. obrigado. Era uma curiosidade antiga minha isso, assim. Eu fiquei sabendo isso por causa do estudo de como fazer coisas em BibLaTeX, né? Eu fui ler o manual e descobri que era isso. Ok. Então, a gente vai agora olhar várias descrições que vão fazer um quadro maior da forma de plágio. Né? Então, o Weber-Wolf, em 2010, falou: existem eu acabei mandando o nome em inglês aí, né? Essas transparências aqui são todas plágio, tá? Porque são montadas em cima da aula de transparências de outras pessoas, né? No comecinho até eu disse de quem, né? Do Felipe, do Rodrigo, né? E eu devia estar dizendo de onde veio que transparência aí, e eu não fiz isso, né? Mas para transparência a gente é um pouquinho menos formal. Mas o correto é eu dizer nessa transparência se ela veio da do Rodrigo ou da do Felipe. Então a gente tem esse copy and paste, né, que é o comum. Traduções, né, e a gente faz muito isso porque a gente supõe, eu vou escrever do meu jeito, por exemplo, então tem um erro grave aí que é o seguinte, ó, se você transcreve literalmente a, a escrita de outro autor, você tem que botar entre aspas, ok? Mas se você traduz, você também tem que botar entre aspas, apesar de não ser literal. Né? E eu tento, inclusive, botar a original em inglês como footnotes nos meus textos, se eu faço isso. Tá? Para deixar claro que é a minha tradução, né, daquele texto.
O senhor é obrigado a dizer tradução livre depois? Ou se o tradutor foi uma outra pessoa, você é obrigado a citar o tradutor, alguma coisa assim, Eu professor? nunca citei o tradutor, porque nas bibliografias o tradutor não aparece, tá? E eu nunca coloquei tradução livre e não acho que seja uma prática na computação, apesar de saber que se usa em outros lugares. Ok? E eu não sei se em alguma área se põe o tradutor na citação bibliográfica, na referência, lá atrás, né? Tá? O que eu acho que deveria ser o correto, mas na computação não se faz. Tá? Shake and paste, onde você é parecido com copy and paste, só que você dá uma misturada, né, das coisas. Né? Mosaicos, onde você compõe seu texto a partir de outro, né? Alterando a estrutura gramatical, por exemplo. Né? Plagiarismo estrutural, por meio de paráfrase, por exemplo, que é falar a mesma coisa de outra forma, né? Mas ter o mesmo argumento, as mesmas fontes, os mesmos experimentos e até os mesmos resultados, o cara pode copiar o resultado do outro. E aí tem collusion, né, que é quando várias pessoas se unem para trabalhar de alguma forma e declarar que é um autor só. Né? Então, se eu faço um documento comum, isso é comum, isso é comum em trabalho de escola, né? A gente faz uma coisa junto, aí cada um olha para aquela coisa junto e escreve o seu texto, mas isso é plágio também. Isso é reuso, né? E é plágio, se você falar que não fez isso junto com os outros antes. Né? Então, basicamente, todas essas coisas, menos o copy and paste diretos, são cópia da fonte, conversão e modificação. Né? Também tem outras. Essa aí é outra maneira em português, né, mas que lembra da paráfrase, né, que é reescrever. O sumário, ou resumo, né, a gente depois vai chamar de sumarização. Né? Aliás, isso é um indicativo de plágio, né? Usar termos diferentes para a mesma coisa. Então, eu estou usando resumo aqui, porque eu tirei da tese esse texto aí vem da tese do Felipe Duarte, se não me engano, né? Mas em outra parte eu usei sumarização, que vem do trabalho posterior do Felipe Duarte. Ele mesmo trocou, né? Talvez isso aí seja até da tese do Rodrigo, não sei. Né? Então, a gente vai ver depois detecção de indícios de plágio, porque você não consegue detectar intradocumentos, você não consegue detectar o plágio. Né? Você consegue detectar só o indício. Né? Então, pode ser de uma ou várias fontes, então mais classificações, né? Pode ser. Aqui tem um gráfico para aquela forma lá, mas vê que ele fala de texto fiel aqui, né? E formas práticas de fazer o patch writing, né? Trocar por sinônimos, né? Fazer alteração gramatical, incluir ou tirar palavras, né? E esse aí que é bem importante para a gente, né? Que é a origem do plágio intracorpus, né? Quando eu estou ali com um grupo de alunos se autoplagiando ali, porque combinou, e o plágio extracorpus, quando vai buscar numa coleção externa, né? Por exemplo, eu vou na internet buscar algo para plagiar. Como a gente detecta? Tá? Agora, olha só que interessante. Né? O problema de detecção de plágio ele não é um problema só computacional. Então, o primeiro método de detectar é perguntar coisas para o plagiador. Né? Então, o nosso suspeito, o aluno, né? Geralmente o suspeito na área acadêmica é um aluno ou um candidato a algo, então você o questiona quanto ao seu texto. Né? E tem até um software que ajuda a fazer isso. Né? Ele pega um texto, né, e dá para o aluno preencher, tirando lacunas do texto. Né? Então, se está fazendo um teste, né, por exemplo, mandou o aluno fazer um trabalho qualquer, ele copiou da internet, obviamente ele não vai saber nada sobre isso, ele só copiou. Né? Para vocês terem uma ideia, eu tive um aluno que entregou um projeto final de MBA, né, ele copiou uma página da Wikipedia, copiou a página da Wikipedia e colou, só que vinha as marquinhas da Wikipedia lá, porque quando ele copiou, ele trouxe as URLs, trouxe tudo.
né? Então eu não precisei nem me esforçar, eu fui lendo, o que é isso? O que você está fazendo aqui no meio do texto? O cara nem limpou o texto, né? Entregou aquilo achando que eu não ia ler, né? Acha que ela não vai ler isso. Então a gente vê coisas bem absurdas por aí, né? Uma maneira é olhar o estilo de escrita, né? Se ele é além da capacidade do autor, né? Pode fazer com criança, fácil isso, né? Mas também se ele muda, né? Essas técnicas de colagem, né? Significa que o estilo de escrita muda. Né? O método de comparação com outros textos, né? Eu posso ir lá, olhar na internet, né? E achar, né? Alguns fatores denunciam, né? Mudanças de vocabulário, né? Incoerência no texto, né? Tá falando de algo, muda muito rápido, e tal. Mudança de estilo de pontuação, né? Frases comuns ou estruturas comuns que autores usam, né? Textos muito parecidos entre vários que você está olhando, né? Sequências longas de texto comum, quanto maior a sequência, claro, né? Você tem a probabilidade, falando sobre o mesmo assunto, de gerar uma sentença igual a outro, né? Se eu falar sobre futebol, né? Eu vou lá falar, né? O Flamengo contratou um técnico muito bom em 2019. Várias outras pessoas podem ter falado essa mesma coisa, né? E agora, se eu faço um parágrafo inteiro sobre esse técnico, né? Ele era português, né? Meio convencido. Eu vou ter uma indicação maior do plágio, né? Uma coisa interessante também é o uso de frequência de palavras, né? Então, se eu olho dois textos, isso é muito usado também para identificar autor, né? Então a gente pode trabalhar com esses. E aí tem outro mapinha aí classificando esses dois autores em sua semelhança. Professor, Né? curiosidade. Sim. Um autor que escreve em mais de uma área, de vez em quando aparecem uns iluminados desses aí, ele tende a escrever com o mesmo estilo nas áreas diferentes? Dá para diferenciar o estilo dele dependendo do assunto que ele está escrevendo? Não faço a menor ideia. Mas eu diria que Sei lá, um cara você tipo vai ter. Chomsky, que ele é linguista e também escreve na área de política, né? Então, será que ele tem como diferenciar? O senhor não sabe dizer, né? Olha, deixa eu falar uma coisa interessante aqui, né? Algumas pessoas elas escrevem tecnicamente divulgação e ficção, por exemplo, tá? E certamente, como um escritor profissional, você escreve para o público específico, né? Para o contexto, a gente pode dizer. Então você vai escrever com estilos diferentes, ok? Mas eu acredito que você não consiga se livrar de certas estruturas de fala que são muito próprias a você, certo? Então que você vai ter um estilo subjacente comum por trás de tudo isso, ok? Mas, por exemplo, se você, até a Débora Diniz e a Janaíva, não me lembro o nome dela agora, nesse curso que eu estou mandando todo mundo fazer, façam, né, de escrita científica, né? Elas falam, quando você escreve, no Brasil, né, tem um tipo de texto científico que você não fala na primeira pessoa, ok? Então, né, na sua tese, na sua dissertação, não existe primeira pessoa, computação, né? É este trabalho, né? E aí, quando você vai falar para um jornal ou para uma revista como Ciência Hoje ou USP e tal, você pode falar, no meu trabalho eu fiz isso, né? Pode escrever um texto assim, né? Em primeira pessoa, né? Então, esses são estilos bem diferentes de escrever que vão mudar todo o seu texto. Mas eu acredito que algumas coisas ainda vão ficar similares por trás. Porque a escolha de palavras, o seu vocabulário, a não ser que você tenha uma intenção muito forte, né? Vai ser bem parecida. Tá?
A única coisa que eu li sobre isso, tecnicamente falando, é essa história de detectar se os textos de Fernando Pessoa são do mesmo autor, né? Onde eles não conseguem. Né? Eles vão lá e falam, olha, eu pego o Fernando Pessoa como um heterônimo e como outro heterônimo, e eles são estilisticamente diferentes. E Entendi. Isso deve isso é ser legal. raro, né? Isso deve Eu ser bem acho. raro. Ah, não, para um autor, eu acho que isso deve ser raríssimo. Né? Porque, por exemplo, eu lia um autor, uma autora, vocês conhecem o Vampiro Lestat, talvez, né? Então eu li os livros dela, eu não me lembro o nome dela agora, e aí alguém me deu de presente um livro dela com outro nome. A autora é Anne Rice. E ela escreveu antes com outro nome, uns livros de outro estilo também. E aí me deram o livro e dava para reconhecer, era parecida a maneira, a história era totalmente diferente, né? Não era a história de vampiro, era de outra coisa, mas dava para reconhecer a maneira de escrever dela, né? Que era também, quando era do vampiro, era sempre igual, né? E você vai reconhecendo essas coisas nos autores. Vamos lá, vamos em frente então. Então tem alguns cenários parecidos, né? Isso veja só, são vários, uma colagem aí de várias pesquisas de vários anos, né? Pelo menos 10 anos de pesquisa de plágio, né? E a gente está se encaminhando até para talvez não acabar essa aula hoje, que não faz mal nenhum, né? Porque essa é uma aula importante e essas perguntas são ótimas, né? Então vocês podem perguntar mesmo, né? Que é o problema de identificar documentos coderivados. Então, o reuso ele tem essas duas faces, né? A coderivação correta, por exemplo, tem um cara lá que escreve contratos com a Aptec, né? A Fundação Capitec escreve contratos, os acordos entre a universidade e empresas, ou com a Petrobras. Esses contratos são muito parecidos, são plagiados, literalmente, porque devem ser. Porque eles têm que ter a mesma estrutura, as mesmas propostas, e só troca o mínimo necessário para deixar aquilo como você quer. Né? Porque você sabe, esse aqui já foi aprovado pelo jurídico da Petrobras, então eu vou fazer o mais parecido possível para ser aprovado pelo jurídico da Petrobras. Provavelmente isso acontece em várias empresas, né? A gente já teve contrato com várias empresas. Depois que você aprende a fazer um contrato para a Marinha, por exemplo, né? Então, o contrato para a Marinha se escreve assim. Né? Você só muda o nome do título, as atividades, né? Alguma coisinha ali, mas tudo que você pode manter, você mantém, porque não quer mexer na questão jurídica. Né? Então, o plágio ele pode ser avaliado, né, de forma intrínseca, que significa dentro do documento, tá? Ou de forma externa. E na forma externa, a nível de documentos inteiro ou a nível de fragmento. Né? Então, o fágio intrínseco implica em quê? Bom, se eu quero analisar o meu documento internamente para ver se ele contém indícios de plágio, né, a maneira de trabalhar isso implica que eu tenho que primeiro quebrar ele em pedaços para poder comparar esses pedaços. Ok? Então eu tenho que ter uma estratégia de segmentação. Depois eu tenho que, nesses pedaços, identificar algum estilo, alguma medida de estilo de escrita. Né? Eu vou pegar aqui uma que eu esqueci de botar o nome aí, mas tem uma medida muito conhecida, olhando aqui na internet, acho que é Kincaid. A gente fez um trabalho grande de medir complexidade de texto aqui uma vez. Implementamos vários algoritmos que a gente pegou em inglês e implementou para o português em um projeto. Deixa eu achar aqui, acho que é Kincaid. Exatamente.
até passar, vou até botar aqui no WhatsApp. Tem um teste que chama Fleischer-Kincaid, né, que busca a complexidade do texto. O índice de readability. Tá? E a fórmula, vou botar a fórmula aqui para vocês verem. Né? A fórmula é essa aqui. 206,835 menos 1015 vezes palavras distribuído por frases, menos 84,6 vezes sílabas distribuído por palavras. Então você conta as sílabas, as palavras, as frases, calcula isso e você tem um índice de readability para inglês. Né? Isso é usado, você pode usar isso no seu texto, por exemplo, para ver, será que todos os minhas páginas têm o mesmo índice de readability? Claro, vai ter uma variação, né? Mas algumas coisas, se for um outlier muito grande, pode trazer uma dúvida. E aquele ali passa a ser um candidato à parte que não é do autor, né? Ou até a parte que é do autor, porque ele plagiou tudo e só não plagiou aquilo. Ok? Vamos em frente. O plágio externo, você faz basicamente o mesmo pré-processamento, você divide em pedaços também, ou o documento todo, e aí você tem que buscar candidatos ao plágio. Tá? E o modelo vetorial que atende bem à busca, ele não atende bem ao plágio. Né? Porque ele é sensível a algumas coisas e ele não atende também a algumas trocas de palavras e coisas assim. Né? Então a gente tem aqui o elemento comparado pode ser o documento ou passagem, né? Qualquer passagem. Né? A gente vai ver nos algoritmos tipos de passagem. Né? E aqui a gente tem modelos de comparação de documentos que tem mais em busca da derivação. Tá? Ok, de passagem temos aqui. Ok. Então, os desafios de detecção de plágio, eles vão aumentando em grau de dificuldade, e esse quadro aqui mostra, né, espero que vocês consigam ver, mas senão depois vocês baixam as transparências, né, como é que acontece o plagiarismo, né, uma ofensa de plágio. Né? Então, tem o grupo do literal, né, e o grupo das inteligentes. Então, é muito mais fácil, né, a gente tratar esse caso dos literais. Isso aqui veio de uma apresentação do Felipe Duarte num congresso. Né? Na verdade, a apresentação minha dele, mas ele que apresentou. Né? Então, a gente tem, no literal, a gente tem cópia exata, a aproximação de uma cópia ou uma cópia modificada, né? A cópia exata de todo documento ou de subdocumento, a cópia aproximada com inserções, deleções, dói falar essa palavra, trocas ou separações ou junções de sentenças, e a cópia modificada com reorganização de sentenças ou mudanças sintáticas, né? Reconstruções sintáticas, reconstruções a nível de gramática. Né? Então, esse pedaço aqui, né, a gente tem pequena chance, e a gente tem algumas coisas interessantes. Tem um exemplo aqui, né? Por exemplo, né, uma paráfrase simples aqui, né? Não, a paráfrase está apontando para o lugar errado. A paráfrase devia apontar agora para o lado inteligente. Essa é uma paráfrase simples, que é o lado de lá, onde você manipula o texto, então, para ter paráfrases ou sumarizações, você traduz automático ou manualmente, ou você tem a adoção de ideia baseada no significado, né? Baseada na seção ou baseada numa adaptação de contexto. Né? Veja só, é muito sutil, né, esse plágio de adaptação de contexto. Porque eu estou aqui sei lá, é difícil de dar um exemplo, mas tem muitos na computação. Tá? É a reinvenção da roda plagiada intencionalmente. Então, se eu estou aqui fazendo o meu trabalho, eu falo, eu estou aqui tentando calcular esse algoritmo
né? Mas eu sei que ele foi descoberto já por não sei lá quem para grafos. Mas aqui, se eu não falar que é um grafo, falar que é uma matriz, eu faço o mesmo algoritmo na matriz. Isso é plágio. Se você não citar que você. Pode ser até brilhante a sua ideia, a adaptação, mas você tem que citar que você copiou lá do algoritmo da matriz, do grafo. Né? Então você tem aqui a paráfrase, que está apontando para o lugar errado, e as alternativas complexas, né? E a tradução automática aqui de uma frase, da frase para Zulu, né? Que é quase uma piada aí. Né? E a sumarização também, sem citação, é grave. Sumarização é ridículo, né? Porque você tem todo um trabalho de sumarizar a ideia e tal. Então por que você não bota lá o parênteses, que a ideia veio de outro lugar, né? E adaptação de contexto também, porque não há nenhum demérito em você trazer uma solução de outra área, né, para a nossa área. Isso é legal. Né? Então, tem lá essas várias taxonomias, né? E essa aqui, acho até que a do Arzani é maior. Né? Por exemplo, detecção sem fontes, assim, aí os desafios vão se organizando. É difícil detectar sem fontes, então você tem que fazer uma análise dos textos e ver o que está acontecendo, né? Depois você tem a detecção com fontes, onde a coleção não é infinita, né? Depois você tem um desafio maior ainda, que é a detecção com uma coleção enorme, né? Ou você não sabe qual é a coleção, de procurar, né? E aí você tem desafios mais avançados, paráfrase, sumarização e adoção de ideia, que eu vou mostrar alguns exemplos aqui tirados da literatura, né? A paráfrase é uma forma diferente de dizer a mesma coisa, né? Então eu pego vários textos, né, e reconstruo. Né? A sumarização, né, aqui eu pego um pedaço de um pedaço de outro. Né? Também eu não sinto que faz sentido você fazer isso. Né? Você diz que você leu isso em algum lugar. Né? E, finalmente, né, a adoção de ideias. Você vê em vários lugares e repete aqui. Tá? Isso implica, então, para poder resolver, de alguns métodos de comparação. Né? A análise de escrita, a estilometria, né? A comparação de documento-fonte e a busca de fragmentos. Né? Existem muitas medidas de estilometria. Tá? A gente levantou um livro, a gente encontrou um livro que tinha umas 100, entre 70 e 100 medidas e conseguiu implementar várias em português, e algumas são muito específicas da língua, né? Porque elas começam a falar, você tem que buscar os elementos dessa forma ou daquela forma. Mas uma medida como essa do Fleischer-Kincaid, ela é fácil, né? Mesmo que não funcione exatamente, que as constantes não sejam essas na língua portuguesa, né? Porque ele tirou isso de textos, a gente pode usar com alguma facilidade. Né? E o que você está buscando aí é diferença nesses itens. Né? O plágio é detectado porque um pedaço do documento tem uma conjunto de medidas de estilometria e outro pedaço do documento tem outro conjunto, então são autores diferentes, né, em uma monografia. Né? Se for um artigo de vários autores, isso provavelmente pode acontecer. Né? Documentos ou fragmentos, então você tem que explorar outras coisas, né, que são os atributos externos, né, semelhança com outros documentos. Professor, outra curiosidade que bateu aqui agora, é mais fácil de analisar estilo, né, para detectar se alguém copiou e tal, em código ou em linguagem escrita normal? Porque o código ele parece mais restrito. Eu acho que código é mais difícil, mas como a gente está procurando diferenças, né, então pode ter que ter uma coisa muito, muito fácil no código. Mas, por exemplo, no código você tem coisas como nome de função, nome de variável, né, os nomes que a pessoa dá, né, e se o código indentação usada, né, favorecer uma construção sobre outra, né, while, for, repeat. Né. Então também depende um pouco da linguagem. Né.
Compensação também tem alguns elementos uniformizadores, né? Tipo design pattern, se a pessoa prefere, sei lá, composition ao invés de É, alguma coisa eu assim. estava pensando aqui, por exemplo, Python, você tem um PEP lá do Python, né, que ele diz, ó, programa assim, né, mas mesmo assim você tem muitos elementos próprios, né, o uso, por exemplo, as construções mais avançadas, né, em Python tem aquele gerador entre list generator, né, que é uma construção mais avançada que algumas pessoas não sabem usar, né, uso de recursividade. Então eu vejo que tem várias coisas para se olhar em código. Tá? E seria um trabalho bem interessante esse. Dá para fazer um mestrado aí de análise de código, identificação de autores, identificação de autor em texto é interessante, mas talvez seja mais interessante em código, porque em texto é feita muito para atribuir um texto apócrifo a alguém, né? Então, é, 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 não tem muitos casos, basicamente, né, interessantes. Né? Então, nos atributos internos, a gente pode olhar o uso de palavras, uso de classes de palavras. Né? Tem pessoas que usam mais pronomes, mais conjunções, né, mais interjeições que outras. Né? Tamanho médio da CT. Então, tem muitos fatores lá. E aí, o lugar de olhar é artigos de identificação de autor, linguística forense, como eles tratam as medidas de estilística. Né? No atributo externo, né, a gente já tem um modelo vetorial, né, mas na verdade o que a gente quer é reduzir as dimensões desse nosso modelo. Né? A gente quer ser mais rápido, porque o problema nosso é maior agora. Né? E então aquele LSI que a gente falou, que a gente até comentou que era um tipo de PCA, né? Buscava componentes específicos, né? É uma alternativa interessante. Então, na verdade, a gente tem uma construção para o plagiarismo externo, né? Isso é que a gente vai ser diferente da busca, né? Que nós temos dois passos. A gente tem um passo que é uma busca heurística, onde a gente quer recuperar documentos candidatos. E depois que a gente tem os documentos candidatos, a gente quer fazer uma comparação detalhada, né? E aí pode necessitar a presença de um humano, esse Knowledge-Based Processing que aparece aqui, pode inclusive serem humanos falando, observando o sistema. Né? Inclusive era essa a nossa abordagem lá na dissertação do Rodrigo, incluía o ser humano fazendo uma análise em certo momento. Né? Ok, a indexação da coleção de documentos é comum, né? Tem várias decisões a serem tomadas, né? E o mesmo acontece ali na nossa busca, né? A gente tem que fazer depois um pós-processing para eliminar falsos positivos. A gente vai falar de falsos positivos, falsos negativos mais tarde. Né? Então, existem vários softwares de detecção de plágio, né? Alguns vocês podem usar para parágrafos, né? O Grammarly vocês podem testar, né? O New Jester também vocês podem testar. O Turnitin é o software mais famoso que tem, que as universidades compram, né? A UFRJ até já testou o Turnitin, eles deram 1 mês de graça, 2 meses de graça, uma coisa assim, né? E isso aí vai mudando, né? Tinha um que estava aí, por exemplo, nessa lista, quando eu fui testar, a Turnitin tinha, esse ano a Turnitin já tinha comprado a empresa, eu até tirei da lista. Né? As soluções, então, bom, qual é o problema de solução? A solução é o seguinte: eu tenho o problema real de plágio é encontrar um documento e um índice, encontrar os indícios de plágio de um documento e um índice de milhões de documentos e palavras. Né? Então, o que acontece é que, na prática, o modelo vetorial não funciona, né? E a gente tem que diminuir a quantidade de dimensões. E tem duas algoritmos mais comuns, né? O fingerprinting e o LSH. Né? A ideia do fingerprinting é trazer o elemento de um universo enorme mapeado para um universo menor. Né? E a ideia é a seguinte: eu ter uma
probabilidade alta de, no meu universo menor, achar um positivo verdadeiro, strings iguais lá em cima, e uma probabilidade baixa de achar um falso verdadeiro. Tá? Ou seja, eu quero realmente jogar em uma dimensão menor, né, para poder achar que um documento ou um pedaço do documento é igual ao outro, e aí depois analisar se é igual mesmo. Né? Então existe o fingerprinting completo, ou seja, eu pego um documento e gero fingerprints o suficiente para representá-lo totalmente. Ok? E para isso eu vou ter que escolher uma granularidade, ou seja, quando a granularidade maior significa que o meu elemento é menor, minha granularidade menor significa que o meu elemento é maior. Né? E quando eu escolho essa granularidade, eu estou dizendo o seguinte, olha, se você escolher palavras, você vai achar muita coisa, porque entre dois documentos quaisquer do universo, tem palavras muito comuns. Ok? E essa é a história do vetorial para a gente. Como o vetorial se baseia em palavras, eu vou encontrar muita coisa parecida com o meu documento. Então ele não é suficiente, o vetorial. Se eu for escolher sentenças, talvez eu esteja num ponto bom. Se eu for escolher páginas, aí talvez eu não encontre nada, porque o cara só copiou parágrafos. E as páginas quebraram de forma diferente. Ok. E a outra maneira de fazer é o seguinte: como essa dimensão é muito grande, então, para achar meus candidatos, eu não vou pegar todas as fingerprints, eu vou pegar algumas. Né? E aí eu vou reduzir o meu tempo de comparação com um custo de falso positivo e falso negativo. Tá? Quer dizer, pode passar alguém por mim porque eu não peguei aquela coisa. Tá? Então, basicamente, eu quero comparar não os documentos, mas os fingerprints. E o processo de criação é o seguinte, né? Basicamente, eu tenho que selecionar as substrings, ok? Que eu vou usar, transformá-las em números inteiros. E aí eu vou escolher uma granularidade. Para isso, eu tenho que escolher uma granularidade da substring, caracteres, palavras ou frases que tem esse impacto que eu falei na acurácia. Né? A quantidade de números inteiros que eu vou ter, se eu botar que o número inteiro varia entre 1 e 10 elevado a 500, né? Então eu estou sendo muito detalhista, eu não vou conseguir achar similaridades, porque vai cair em qualquer lugar. Se eu falar entre 1 e 10, cada documento, um fingerprint, vai ser um número entre 1 a 10, é muito pouco. Então eu tenho que escolher uma variedade de números inteiros boa, né, para representar bem a diversidade sem com que mate a minha capacidade de comparar, né? E eu também tenho uma estratégia de seleção, quer dizer, quantas fingerprints eu vou pegar daquelas que eu gerei para representar o documento. Né? Por que eu vou fazer isso? Tá? Então a gente vai ver tudo isso na sequência de transparência sobre fingerprints, que a gente vai ver na próxima aula, porque a gente vai continuar falando de isso aqui. Né? A segunda alternativa é caminhar pelo hashing. E a ideia do hashing é interessante porque o que a gente vai fazer agora é o contrário do que a gente esperaria de um algoritmo de hash. Que é o seguinte. O que eu quero agora é fazer um hash que tenha uma capacidade de jogar. O hash se divide em buckets. Né? Então, eu quero ter a capacidade de que documentos que estão próximos no meu espaço vetorial completo caiam num bucket próximo. Caiu no mesmo bucket, nem no bucket próximo. Então, a estrutura de hash, na verdade, ele é uma estrutura de dados que tem a propriedade de colocar no mesmo espaço da estrutura, né, uma estrutura que se divide em N espaços, lá em N grandão, né, mas vai colocar no mesmo espaço os documentos que estão próximos do meu espaço vetorial. Né? Então, imagina lá um documento que é um vetor no espaço,
tem outro pertinho dele, quando eu fizer o hash, eles têm que cair no mesmo lugar. Para isso, eu tenho que escolher esse hash muito bem. Né? Ou escolher uma quantidade de hash boa. Tá? E ele tem uns passos também. E o primeiro passo é a escolha dos que eles chamam de shingling. Né? Não sei porque que trocaram o nome. Né? Shingling, shingle é um tile ou uma telha. Né? Então, o shingle é uma coisa que você pode fazer uma tesselação. Né? Tanto pode botar uma sobre a outra, né, no telhado, como pode botar uma do lado da outra. Então, o shingle é mais ou menos isso. Você pode ocupar um espaço. O que a gente quer é exatamente isso. A gente quer ocupar o texto, né, com pedacinhos que podem ser sobrepostos ou não. A gente vai ver isso. Né? Aí eu gero assinaturas numéricas para esses conjuntos de palavras ou conjuntos de caracteres que fizeram o shingle. Né? É um n-grama também, que é a linguagem que todo mundo usa. Né? Eu gero, e aí um algoritmo famoso é o de min hashing. Esse permite que eu coloque os dados lá e depois dos vários documentos, né? E depois eu vou aplicar nesse hash mínimo, né? Eu vou colocar ele nos lugares e ver se caíram no mesmo lugar. Né? A gente vai ver que é um pouquinho mais detalhado que isso. Tem que cair pelo menos um no mesmo lugar, porque a gente usa vários hashes. Né? Ok. Então, quando eu proponho um algoritmo desses, né, e a gente propôs muitos algoritmos de trabalhar com o hashing, né, a gente vai ter que testar, e aí tem as bases de exemplo. Né? Então, as bases de exemplo são algumas famosas, né, como a Meter, né, e tem um problema exemplo também, que é o PAN 2011, né, que é um conjunto de documentos que você tem que achar o plágio entre os deles, e tem várias técnicas de plágio, inclusive paráfrase. Né? Então é um desafio bastante difícil. E outro desafio que existe são os Federalist Papers. Esse está o Federalist Papers, se não me engano, está no NLTK, né? Que a gente vai falar. Eu tenho sempre falado, vocês já deviam estar no NLTK. São 3 autores, 85 artigos, e você tem que agrupar eles. A tarefa é você descobrir que autor, que artigo é de cada autor. Ok. Ok. Então a gente falou bastante aí sobre plágio, e eu acho que por hoje está bom. Né? Eu vou separar até a aula lá no Moodle. Né? E na próxima aula a gente fala de fingerprints e LSH, tá? Que já são ferramentas importantes para algoritmos de aprendizagem de máquina. Tá? A gente já começa a gente está num momento de mudança, assim, né? A gente vai falar daqui a pouco talvez o que a gente acabe configurando o curso é que julho foi bem de Information Retrieval, né? Em agosto a gente vai estar em espaços intermediários, né? Eu quero falar, por exemplo, de um trabalho que a Carla Lage fez, de uma aluna de mestrado minha, fez de descobrir o grau de segredos de documentos da Marinha. Né? Então a gente vai caminhar um pouquinho para algum tipo de text mining aí em agosto, provavelmente em setembro deve estar falando de coisas mais dedicadas a text mining. Tem algumas referências aí, né? E sempre ali o meu tchauzinho aí do vídeo. Né? Para ficar aí meu contato e as coisas no vídeo. Tá? Então eu vou parar aqui a gravação.